tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre o assunto faculdade, tá? Então, apesar de eu não quero deixar esse um vídeo extenso, mas a gente vai falar sobre vários aspectos muito importantes sobre faculdade, tudo bem? Se vale a pena fazer, se não vale a pena, qual fazer, quando fazer, por que fazer, se fazendo, o que é que você tira dela, não fazendo, o que é que você não tira dela, enfim, vamos agora conversar um pouquinho sobre faculdade, tá? Seguinte, existem basicamente 3 tipos de pessoas na área da programação no geral, tá? Então, por isso que é inclusive importante que você não pegue apenas a opinião de uma pessoa, incluindo eu, tá? Sou sincero sempre. E tem aquilo como a verdade absoluta, tá? Por quê? O primeiro grupo de pessoas é aquele grupo que diz que sem uma faculdade você literalmente vai morrer. Em outras palavras, você obrigatoriamente, para ser programador, precisa fazer uma faculdade antes de qualquer coisa. É lá que você vai se desenvolver, é lá que você vai aprender tudo que você precisa, enfim, tudo mais. Então, a faculdade ou nada, tá? Existe sim esse grupo de pessoas. Existe um outro grupo de pessoas que é tudo na vida, né? Tem um lado e tem o oposto daquele lado. Então, o segundo grupo é o oposto desse lado, que basicamente faculdade não serve para nada, é uma perda de dinheiro gigantesca, é muito caro uma faculdade. Ou, se você entrar numa faculdade pública, em vez de você pagar, você vai investir um tempo ainda mais absurdo do que se você fosse pagar. Faculdades, por exemplo, ciência da computação, numa faculdade federal, uma universidade federal, você vai estudar de manhã, de tarde, e de noite ainda tem que estudar para a faculdade que você ficou lá de manhã e de tarde, né? Então, é literalmente o dia inteiro, não tem nem como trabalhar. Ou você investe dinheiro ou você investe tempo. Então, a galera fala, esse segundo grupo, né? Ah, não, é um absurdo, é um investimento de tempo absurdo, você não vai nem aprender a programar, na verdade, em uma faculdade, você vai aprender um monte de coisas que nem se usa mais no mundo real e que você vai ter que procurar conhecimento fora, você vai ter que se desenvolver fora, por exemplo. Então, tem muita faculdade aí. Quando eu digo faculdade, é faculdade de universidade, né? Que ensina, sei lá, Pascal, por exemplo, que ensina Fortran, que ensina linguagens que não tem nem sentido, nem para aprender a programar elas têm sentido mais, tá? Então, esse é o segundo grupo de pessoas. E existe um terceiro grupo. Eu diria que eu me encaixo nesse terceiro grupo, tá? Que é o seguinte, é o cara que parou um pouquinho e ele não assumiu a bandeira do cara da faculdade, que é obrigatória, que é ela ou morre, e nem o antagonismo dele, né? Que é basicamente o cara que a faculdade é a coisa mais absurda e insana que alguém pode fazer na vida, é a burrice maior do mundo. Tem o cara no meio termo, né? Por assim dizer, que é o cara que sabe entender que existem benefícios na faculdade e existem problemas na faculdade. E aí, entendendo esses problemas e esses benefícios, você consegue, se for fazer em determinadas situações que eu vou comentar com você agora, você vai tirar o proveito e você vai evitar o problema. Se você não for fazer, você vai tirar o proveito de não fazer e você vai evitar o problema de fazer. Então, vamos conversar sobre isso aqui agora. Em qualquer pesquisa que você vê sobre empresários, por exemplo, então vamos falar sempre sobre faculdade, mas não só apenas o ato de fazer faculdade, e sim correlacionando isso com vagas, obviamente, tá? Então é o seguinte, se você for olhar entrevistas com empresários da área da tecnologia, por exemplo, recentemente, inclusive, saiu uma entrevista com um dos fundadores da TOTVS. Enfim, tem outros nomes, ele é um grupo, enfim, tem etc. É uma empresa de tecnologia, tá? O que é que ele falou? Que, primeiro, ele prefere contratar pessoas com menos experiência e desenvolver essas pessoas, do que contratar pessoas já experientes, tá? Então, isso é uma opinião que não é unânime, mas ela é predominante na maioria das empresas, que é melhor o cara contratar um júnior, isso para algumas situações, para alguns pontos, tá? Não é unânime, como eu falei, mas é maioria. Contrata um júnior e desenvolve esse cara, tá? Ok. O segundo ponto, que esse ponto é importante também. O que é melhor? Contratar gente de fora ou desenvolver quem já está dentro? E aí, novamente, a maioria dos empresários sempre falam, é melhor desenvolver quem já está dentro. Por quê? Já conhece a dinâmica da empresa, já conhece um pouco do ambiente, já tem uma certa familiaridade do que pegar alguém de fora, mesmo que seja júnior, pegar alguém de fora. Ou seja, pegar e desenvolver é o que preferem a maioria, tudo bem, tem exceções, e desenvolver o interno é melhor do que pegar de fora, certo? Então, tem essa dicotomia que a gente tem que harmonizar ela agora. Então, vamos fazer esse processo.
Uma das formas mais fáceis de você entrar na área de tecnologia, essa é disparada uma das formas mais fáceis, tá? É através de um estágio. Só que, para você entrar através de um estágio, você primeiro, obviamente, legalmente falando, você precisa estar cursando uma faculdade, certo? Faculdade, universidade, etc. Então, você tem que estar cursando uma faculdade. Ou seja, fazer uma faculdade, um dos pontos positivos é que você tem uma maior chance de entrar como estagiário. E aí, entrando como estagiário, você cai naquela segunda regra que eu falei. Ou seja, você já está lá dentro. Então, a maioria dos empresários vão preferir desenvolver você do que pegar um júnior de fora, por exemplo. Tá? Esse é um dos benefícios de você fazer uma faculdade, porque você consegue um estágio, por exemplo, e conseguindo um estágio você tem mais chances de se desenvolver dentro daquela empresa. Isso quer dizer que só tem como entrar na programação através de estágio? Jamais, tá? Mas é uma das formas mais fáceis, tudo bem? Esse é o ponto 1, a favor da universidade, por assim dizer, certo? Agora vamos para um ponto contra uma universidade ou uma faculdade. O investimento financeiro e de tempo. Para o retorno que você vai ter, tá? Isso eu estou excluindo o diploma, tá? Vamos falar sobre ele já já, mas por hora eu estou excluindo esse diploma. Em uma faculdade, como eu falei, e aí eu concordo com a galera do segundo grupo, tá? Nesse ponto, você vai ver muita coisa já ultrapassada, você vai ver muita, assim, tipo assim, você vai passar 2, 3 meses vendo um assunto que você conseguiria tranquilamente fora da faculdade com alguns vídeos no YouTube, com um cursozinho pequeno, você conseguiria aprender tudo aquilo em, sei lá, metade de uma semana, em 3 dias, por exemplo. Na faculdade você vai demorar 3 meses para conseguir aprender aquilo lá, tá? Você vai ver, dentre esses 3 meses, 70% ou 80% do que você vai ver, você não vai usar nem na prova, quanto mais no mundo real, tá? Então, infelizmente tem esse processo, tá? Tem esse excesso de informação necessária pela estrutura do sistema educacional, tá? Não vou falar sobre isso agora, não vou entrar em política por enquanto, mas é necessário para as faculdades ter esse excesso de informações gigantescas com muita inutilidade, tá? Então, quer aprender a programar de fato? Você vai aprender em cursos fora da faculdade, tá? Quer seja o nosso curso, quer seja qualquer outro curso, quer seja vendo vídeo no YouTube, enfim, não importa, tá? Você vai aprender fora, as grandes chances são que 90% do que você vai aprender vai ser fora da faculdade. A faculdade ela vai vir com complementos de assuntos. Dito isso, vamos voltar agora para um benefício da faculdade, por exemplo, que é o que a gente chama de, eu não diria networking, tá? Networking também, porque você vai conhecer outras pessoas, você vai conhecer gente da área, então você vai, quer queira, quer não, meio que adentrando na área através do seu ciclo, do seu novo ciclo, né, de amizades. O que é bom também, tá? Principalmente em faculdades presenciais. Na online você meio que perde um pouquinho disso, tá? Mas o principal e o meu maior conselho se você for fazer uma faculdade, e a gente já vai falar sobre se vale a pena no fim dos processos, tá? Vou explicar um pouquinho com você sobre isso. Mas se fosse eu, o que é que eu recomendaria você fazer? Entrou numa faculdade, faz amizade com os professores. Exatamente. Principalmente os professores que trabalham, ou seja, os professores que estão na área, porque alguns professores, eles são apenas teóricos, né? Eles são professores apenas, né? Eles não estão trabalhando na área, eles não têm, muitas vezes não têm nem experiência na área, então ele tem apenas o conhecimento teórico das coisas. E ele passa esse conhecimento teórico que, como eu falei, muitas vezes nem é tão aplicável no mundo real e principalmente hoje em dia. Se eu fosse entrar agora, eu faria amizades com os professores, até os professores que também não estão na área, tá? Por quê? Os professores que estão na área, por exemplo, que trabalham na área, etc., ou que já trabalharam pelo menos, eles têm determinados contatos que, obviamente, que você não tem, certo? Fazendo amizade com ele, no momento em que surgir alguma vaga, alguém falar, ô professor, eu estou precisando aqui de um programador, de tal característica, etc., tudo mais, ele vai lembrar de você. Entende? Se você não fizer amizade com ele, se você não conhecer ele, se você não tá nem aí pra ele, só vai lá, assiste a aula e nem fala com ele, nem tira dúvida, nem só vai embora e pronto, você não vai ser lembrado. Entende o que eu quero dizer? Então faça amizades estratégicas durante a sua faculdade, tá? Com alunos também, tá? O problema de você formar um grupinho de alunos novatos é que tá todo mundo fora do mercado. Então tá todo mundo voando lá. Então pode até ser que surja alguma coisa, enfim, que você tenha como agregar de alguma forma ali. Mas vai ser difícil, tá? O interessante é que você
use o ambiente para tentar entrar dentro da bolha do mercado, né, por assim dizer, através desse ambiente. Isso é um dos benefícios da faculdade, por exemplo. Fora dela, você não vai ter. Aliás, você vai ter, mas você vai ter que fazer um esforço um pouco maior. Você tem que ser ativo em comunidades. Por exemplo, nosso curso de programação. A gente tem uma comunidade e o pessoal lá faz amizade, o pessoal lá tira dúvida um do outro, conversa, enfim, tem determinadas figuras, por exemplo, que inclusive eu já indiquei para empresas, tem determinadas figuras que eu já contratei para dentro da nossa empresa também. Ou seja, pessoas que tiravam dúvidas, que ajudavam outras pessoas, que faziam amizades ali, enfim, participavam, eram participativas de uma comunidade. Isso é muito, muito, muito bom. Tudo bem? Então, faça isso se você quiser se destacar. Quer seja uma faculdade, ela tem um ambiente mais propício para isso, mas fora também dá para fazer, ok? Agora vem a grande questão. Fazer ou não uma faculdade. Faculdade, universidade, enfim, tanto faz, tá? O ponto é, e aí depois eu vou fazer um outro vídeo falando, já tem um vídeo no YouTube aqui, falando sobre os tipos de faculdades, tá? Então, análise de desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, não sei o quê, qual que foca em tal coisa, foca em tal coisa, sistema de informação, enfim. Tem um vídeo um pouco mais antigo sobre isso, mas eu vou fazer um outro novo sobre isso também, tá? O ponto agora é o seguinte, fazer ou não faculdade? A minha resposta participando, sendo alguém que participa do terceiro grupo que eu falei para você, é se você tem o dinheiro para pagar uma faculdade, ou se você tem o tempo disponível para investir em uma faculdade, faça. Por quê? O diploma ele ainda é um item, assim, não é um item obrigatório, mesmo que nas vagas tenha lá, curso superior, não sei o quê. Beleza, eu vou até fazer um vídeo sobre isso, mas não é um item obrigatório, mas é um item que ajuda. Tudo bem? Porque você se dedicou por X tempo em determinada instituição, você fez as provas, você estudou, então isso tem um valor de caráter, não de caráter, mas tem um valor de esforço, tá? Envolvido naquele certificado, tudo bem? Não somente o que você fez ou o que você aprendeu lá, mas sim o fato de você ter conseguido terminar, em outras palavras, tá? Isso tem sim um caráter, pelo menos de desempate, então é bom que você faça também, tá? Então, se você pode, tem o dinheiro, tem um recurso financeiro, faça. Recomendo demais. Eu fiz, por exemplo, tá? Então, se você não tem, não se preocupa você, como eu falei. Sempre que eu falava uma dificuldade, não sei se você prestou atenção no vídeo, né? Sempre que eu falava uma dificuldade, eu apresentava uma alternativa para aquela dificuldade. A questão da comunidade, por exemplo. Então, mesmo que você, não tenho dinheiro, não tenho tempo, beleza, não faça, você consegue entrar no mercado mesmo assim, através de alternativas, tudo bem? Então, se envolvendo em comunidades, fazendo amizades de X formas diferentes, aplicando as técnicas corretas para você montar um portfólio legal, para você ajeitar, por exemplo, suas redes sociais de LinkedIn, de GitHub, enfim, fazer todo esse processo, você consegue se destacar mais facilmente, tá? Existe toda uma ciência, na verdade, por trás disso, tudo bem? Quer aprender a programar, quer aprender a, de fato, entrar no mercado pela porta da frente, estar no mercado direito, aprendendo as coisas de fato, também conhecendo tecnicamente como que programa? Então, aqui embaixo tem o link do nosso curso, está em promoção atualmente, inclusive, então acessa aqui embaixo, conheça a nossa promoção, conhece o nosso curso e se você se interessar, se inscreve no nosso curso, que eu garanto que você vai ser levado desde os primeiros passos até o nível profissional e você vai aprender a ser um programador completinho. Beleza? Espero que você tenha gostado. O like é obrigatório. Se você assistiu, chegou até aqui, o like ele é obrigatório, tá? Se inscreve no nosso canal que eu estou postando dicas o tempo inteiro de programação. Valeu, até o próximo vídeo.